Mateus 11, 25 a 30, a palavra do Senhor diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus, Pai amado, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, é que nós nos encontramos reunidos em tua presença, certo, Senhor, de que o Senhor fala conosco pela pregação da palavra. Aplica, Senhor, ao nosso coração essas doces palavras do nosso Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, meu irmão. Esta pequena passagem encerra com um versículo muito conhecido de nós e que certamente é consolador nós observarmos que Jesus é alguém que tem interesse em consolar a nossa vida, é alguém que deu a sua vida por nós para nos salvar, mas Ele não apenas nos salvou do mundo, mas Ele nos salva no mundo, no meio da nossa vida. E Jesus é alguém que se preocupa conosco, seja com a nossa salvação, seja para nos levar salvos para junto do Pai no céu, mas alguém também tem interesse em consolar a nossa vida no tempo presente. E sempre que nós pensamos no consolo que há em Jesus, nós temos que pensar em um fundamento muito importante da vida cristã, chamado fé. Chamado fé. A marca de todo crente no Senhor Jesus é o fato de que o crente no Senhor Jesus, ele é alguém movido por uma fé salvadora. Não uma fé em ideias, não uma fé num Jesus da história simplesmente, mas uma fé que declara para o próprio coração que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Senhor da nossa vida, e se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é Senhor de cada centímetro cúbico que há no nosso ser. Ele é Senhor do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso sangue, dos nossos ossos, de cada fio de cabelo que a gente tem. Jesus Cristo reivindica para si a autoridade e domínio, dizendo: você é meu, você é meu e você é meu, porque eu sou o Senhor da sua vida. E crer ou não crer é sempre a questão que move o coração daquele que ouve o Evangelho de Cristo. Jesus, nesse mundo, enquanto esteve entre nós, pregou a palavra do Pai e se deparou com pessoas que o ouviram e aceitaram a sua palavra de bom grado. São aquelas pessoas que Jesus, por exemplo, ilustra quando conta a parábola do semeador, aquela semente que cai numa boa terra e frutifica e cresce essa fé, dando frutos dignos de uma vida arrependida. Mas a gente também sabe que Jesus falou para muita gente que ao invés de crer nele, se endureceu, não aceitou a sua palavra, não se converteu de todo o seu coração, muitos dos quais reagiram contra Jesus movidos por pura inveja, querendo até o matar, o crucificar, movidos
pela própria malignidade do seu próprio coração. E essa é uma questão, meus irmãos, eterna, da história do mundo. O que fazer com aquilo que nós recebemos de Deus? O que fazer com aquilo que Deus nos dá? Sejam bênçãos, seja família, sejam bens, seja a nossa própria fé. Que a fé também é uma dádiva. A fé é produzida no coração do crente por Jesus e nós deveríamos valorizar a nossa fé como um tesouro precioso, mas não guardá-lo em um cofre, mas desenvolvermos a nossa fé no nosso Salvador à medida em que somos na vida testados, provados, ameaçados, ficamos apavorados com algumas circunstâncias, temos medo, muitas vezes até angustiados, muitas vezes até à beira de uma depressão, para não dizer flertando com a própria morte, com desejo de morte no coração. Fazer bom proveito da fé que o Senhor nos dá é um grande desafio do coração de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Reagimos com fé e adoração ou dizemos um sonoro não ao convite da graça do Senhor Jesus, ou como muitas pessoas fazem, adiam a sua decisão por Cristo, o que equivale a dizer não para Cristo. São três possibilidades quando ouvimos a sua palavra: a aceitamos e voltamos a nossa vida para Jesus, repudiamos de imediato essa palavra, ou não fazemos nenhuma coisa nem outra, ficamos deixando para depois, o que equivale a negar a palavra no seu coração. Sempre vai ser a questão do coração daquele que ouve a mensagem, ouve Cristo falando, ouve o Evangelho e tem a compreensão clara a respeito daquilo que o Pai que está nos céus procura revelar a nós a respeito do seu Filho, né? Não obstante, meus irmãos, a palavra de Cristo, ela sempre foi proferida para nos apresentar o consolo que existe em Deus. O consolo que existe em Deus. Toda a palavra que o Senhor nos dá na Bíblia, tudo aquilo que Ele falou aos seus profetas e aos seus apóstolos e por meio de Cristo, sempre teve o objetivo de exortar-nos, sempre teve o objetivo de construir, edificar essa fé no coração, mas sempre tem o objetivo de consolar-nos, apaziguar o nosso ânimo, consolar o nosso coração, mostrar para nós que se eu e você estivermos em Cristo, existe descanso para a nossa vida, existe um descanso que não se trata de Deus necessariamente eliminar os nossos problemas, mas de Deus nos dar coragem no meio das lutas, de Deus nos dar confiança nele, mesmo tudo ao redor parecendo que não dá certo, ou a nossa vida desmoronando, mas sempre na palavra de Jesus há um consolo que provém da sua própria salvação, da sua própria vida com ele neste mundo. Até nas exortações que Jesus faz, nós vemos esse interesse de Jesus em apaziguar as pessoas e trazê-las ao relacionamento com Deus. O texto que a gente leu é um texto assim. Ele aparece no capítulo 11 do Evangelho de Mateus como se fosse uma flor no meio de um deserto. Porque uma leitura atenta do capítulo 11, Jesus está contrastando essas palavras de consolo e de esperança com a incredulidade de muitos dos judeus que ouviram a sua palavra, que ouviram Jesus anunciando as verdades sagradas do reino, que viram Jesus, inclusive, fazer milagres
operar curas na vida das pessoas. No entanto, pessoas que, ao invés de abrirem os seus olhos para Jesus com fé, fecharam seus olhos com a incredulidade. Jesus vai dizer, por exemplo, que em cidades como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, principalmente Cafarnaum, onde Jesus esteve boa parte do seu ministério, muitas pessoas que ali estavam viram Jesus operar milagres. No entanto, não se arrependeram. E Jesus chega ao extremo de dizer que se em Sodoma e Gomorra se operassem esses mesmos milagres, Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída, estaria de pé até o dia de hoje, diz o Senhor Jesus. Para apresentar a incredulidade dos judeus, que são aquelas pessoas criadas na lei, na religião, que deveriam ser as primeiras a olhar para o Messias e a recebê-lo no seu coração, abrindo os braços para Jesus. No entanto, não fizeram. Mas ao mesmo tempo que Jesus promove essas palavras de juízo contra essas cidades, Jesus envia 70 discípulos para várias cidades, e eles, indo de 2 em 2, vão pregando o evangelho de casa em casa, dizendo: o reino de Deus é chegado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, chegou ao mundo e, portanto, o reino chegou ao mundo. E aí esses discípulos que vão de cidade em cidade regressam para Jesus com relatórios brilhantes, dizendo: mestre, nós pregamos a tua palavra, muitas pessoas ouviram, muitas pessoas se converteram, e até os demônios se subjugaram à palavra que vem do teu reino. Se há pessoas que rejeitam a palavra de um lado, há também aqueles que aceitam com muita humildade no seu coração essa mesma palavra. O que leva Jesus, então, a fazer uma oração que eu e você lemos nesse texto e acompanhamos nesse texto a partir do verso de número 25. Jesus, vendo a incredulidade de alguns, mas observando que há pessoas que têm fé também, ele se volta para o Pai, muito provavelmente olhando para o céu com os braços abertos. Ele diz: Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus ora ao Pai, coração cheio de gratidão, de louvor. Pai, o Senhor, que é o Senhor da criação, oculta a sua revelação do reino aos grandes, aos que se acham sábios aos seus próprios olhos, aqueles que ouvem e se endurecem à palavra. Mas o Senhor revela o teu reino, promove a fé, chama ao arrependimento. E Jesus, uma palavra aqui importantíssima: aos pequeninos. Pequeninos. E pequeninos no idioma grego significa literalmente menores de idade. Há pessoas simples, que têm coração de criança, que são humildes por essência, que se aproximam de Deus não para reivindicar coisas, mas para obter perdão, que ouvem a palavra de Jesus e não se endurecem, mas da mesma forma que uma criança aceita um presente que ele dá, pessoas que aceitam a palavra com esse mesmo coração, esse ímpeto de criança, de ser pequenino, humilde, reconhecendo a sua pequenez. Ele diz para o Pai: sim, ó Pai, porque assim foi
do seu agrado. Qual o jeito de Deus se relacionar com as pessoas? Em toda a Escritura nós lemos que o Pai que está nos céus, o Senhor, rejeita aqueles que são soberbos, que se aproximam dele com arrogância, que não dobram o seu coração, mas esse mesmo Deus dá graça aos humildes. Não existem privilégios no relacionamento com o Pai. Quem quer entrar no seu reino, quem quer andar com Deus, quem quer que seja que queira ser crente, vai precisar se humilhar, ser igual criança, ser pequenino de coração. E o Pai não apenas diz que tem que ser assim, mas Ele tem prazer nisso. O que agrada ao Pai que está nos céus é se relacionar com aqueles que têm uma alma, um coração disposto a buscá-lo e adorá-lo com toda humildade. Aí Jesus pega e diz no verso 27 assim: tudo me foi entregue pelo Pai. Olha isso. Tudo me foi entregue pelo Pai. Jesus está no mundo, esvaziado de si mesmo, humilhado da sua própria glória, recebendo a provisão do Pai, e Ele vira para as pessoas agora e diz: todas as coisas que eu tenho a dar para vocês não são minhas, mas o Pai provisionou para que eu entregasse a vocês de graça. E você pergunta para Jesus: Jesus, que todas as coisas são essas que foram entregues a você pelo Pai? Todo poder para perdoar pecados, autoridade sobre a natureza, poder para realizar milagres, conhecimento para anunciar o reino de Deus e para consolar aqueles que choram e se humilham na presença de Deus. E se é assim, é o Pai que revela ao pecador quem é o Filho, e o Filho só vai conhecer, o pecador só vai conhecer o Pai que está nos céus se aproximar do Pai por meio do Filho. Olha o que Jesus diz: ninguém conhece o Filho senão o seu Pai, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, o Filho, Jesus Cristo, é o único caminho que liga você e eu ao Pai que está no céu. No entanto, Jesus está dizendo que o próprio Filho é um grande mistério. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é o seu Salvador e o meu Salvador, crer que somente entregando o coração a Jesus nós temos vida eterna, Jesus está dizendo, é um mistério que somente o Pai que está nos céus revela aos nossos corações. Não provém de carne e sangue conhecer a Deus, não provém de conhecimento humano, não provém de inteligência, de sabedoria, de força nossa, de diplomas escolares, universitários, não provém de uma sensitividade que você tenha ou acha que tenha, mas provém daquele que é o Pai, que está nos céus, que quando entra na sua vida, por meio do seu Espírito, descortina as mentes, as barreiras, descortina o véu que é na sua incredulidade de crer, fazendo você crer que só existe esperança, que só existe salvação e só existe consolo naquele que está nos céus, que é o próprio Deus. E isso provém de revelação de uma obra sobrenatural que Deus opera na vida de pecadores como eu e você, que nós costumamos a chamar de salvação.
Diante disso, irmãos, é que Jesus então profere esse que é um dos mais conhecidos textos que nós com certeza já lemos da parte dele, mas que nos chamam a um consolo e ao descanso e um alívio de verdade para aquele que tem fé em Jesus. Verso de número 28, Jesus diz: já que é assim, então venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se você é alguém cansado e sabe que está cansado, se você é alguém que está sobrecarregado, carregando pesos acima das suas forças, esse convite de Jesus é dirigido a você. Venha a mim, se você está assim, e a promessa que eu garanto a vocês é que eu vou aliviar vocês, qualquer que seja o peso, qualquer que seja o fardo, qualquer que seja a carga, o pecado, a vida, a preocupação, a aflição que atinja o seu coração, contanto que você tome a decisão de vir a mim. Isso aqui, meus irmãos, é preciosíssimo. É uma flor no meio do deserto da incredulidade que Jesus denuncia nesse texto. Jesus está dizendo a mim e a você que a incredulidade, o desprezo dos incrédulos, a arrogância dos que se acham grandes demais, nem de longe desanima o nosso Salvador a consolar-nos. Ele quer aliviar aqueles que estão cansados. A ideia de cansado aqui é a ideia de alguém que trabalhou um trabalho pesado o dia inteiro e volta para casa sem força nenhuma para andar. Ou também a ideia de alguém que levou uma surra, foi espancado com muita força e não tem força para se levantar. Essa é a ideia de cansado no idioma grego. Você apanhou da sua vida? Tem apanhado muito? Jesus estende o convite da sua graça. Venha até mim. Você que está cansado e sobrecarregado. A ideia de quem carrega um grande peso. A ideia que se usa, por exemplo, para descrever os estivadores, aqueles que trabalham nos portos, descarregando cargas dos navios. Se é assim que você tem vivido, Senhor Jesus, Ele estende a você a sua mão e diz: venham a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus profere essas palavras de consolo a pessoas simples, humildes, que por não terem, irmãos, o pastor certo, eram ovelhas perdidas e sem pastor, e eram ao mesmo tempo castigadas pela doutrina dos escribas e dos fariseus dos dias de Jesus, que anunciava e ensinava uma salvação por meio do cumprimento rigoroso da lei. Essa é a crença dominante dos dias de Jesus. Você tem que se esforçar para ser salvo. Você tem que guardar a lei. Você tem que vigiar o tempo todo. Você tem que se preocupar porque de repente Deus pode estar irado com você e lançar você no inferno. E Jesus fala: não se aproxime do Pai com esse pensamento, mas venha até mim, diz o Senhor Jesus. E a promessa dele é o alívio, descanso que Cristo dá, que não é apenas tirar as cargas, mas é preencher a mente e o coração daquele que crê com a sua paz e com a sua certeza de salvação. Aí Jesus diz mais, verso 29: tome sobre você o meu jugo. O meu jugo. O jugo era uma armação de madeira que se colocava em cima dos ombros de um animal para carregar um fardo. Isso é um jugo. E se o fardo é pesado demais, então o jugo vai machucar
as costas, os ombros de um animal. Mas Cristo nos diz então que se alguém está cansado e quer encontrar descanso, deve se submeter, diz o Senhor Jesus, ao meu jugo, que não é um jugo pesado, que não é um jugo feito para machucar a sua vida, não é o jugo dos religiosos, não é a doutrina de homens, mas é a palavra de Jesus, que alivia as nossas cargas e que nos chama a viver de acordo com os seus preceitos, os seus princípios, que ensinam ao seu coração, ao meu coração, o amor que está no Pai, que está nos céus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, e mesmo toda a responsabilidade que há para nós sempre nos é exigida por meio da capacitação que Jesus, o Filho de Deus, nos dá. Jesus continua e diz: e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em outras palavras, se você está cansado, sobrecarregado e busca o alívio que há no Senhor Jesus, você tem que se tornar discípulo dele. Você tem que aceitar a sua palavra e se entregar de coração para viver com o Senhor Jesus, para ter compromisso com ele, para andar nos seus caminhos e aprender com aquele que é manso e humilde de coração, porque o Pai que está no céu rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. E o Filho de Deus, que estende o seu convite gracioso para mim e para você, nos diz: aprenda de mim, se torne meu discípulo e aprenda a humildade, a mansidão que há no reino, onde Jesus Cristo é Rei e Senhor das nossas vidas. E assim sendo, vocês vão encontrar esse descanso que vocês buscam para o coração de vocês. E no verso 30 Jesus fala: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida com Jesus não machuca a alma. Ser de Jesus não é um projeto que é feito para implicar contra a felicidade, a alegria do homem, mas andar nos caminhos de Jesus é andar numa vida em que o fardo e o peso e as consequências e os moldes dos planos de Deus para nós não foram produzidos para nos machucar, mas sim para nos aliviar. Não foram feitos para que a gente se aproxime de Deus com medo de ir para o inferno, mas para que a gente se aproxime do Pai que está nos céus, por pura atitude de amor e de entrega, se voltando para Jesus. Jesus nos fala nesta passagem sobre descanso, quando estende a nós o seu consolo. Jesus é um Salvador completo, aquele que liberta a nossa alma do inferno, que liberta-nos do domínio do pecado, mas é alguém que tem interesse também em fazer a nossa caminhada aqui na terra ser uma caminhada, meus irmãos, e preste muita atenção no que eu estou dizendo, ser uma caminhada onde nós caminhamos rumo ao céu, rumo à eternidade, com a salvação já estampada nos nossos peitos, já conscientes de que fomos libertos, já aliviados e experimentando o descanso que vem de Jesus, porque é isso que nós teremos na glória com o Pai. Esse descanso que há no Filho de Deus tem alguns fundamentos muito importantes que a gente tem que entender nessa manhã, esse mês de setembro amarelo, esse tempo em que vemos muitas pessoas angustiadas,
deprimidas, com pânicos na alma e até flertando com o suicídio, com o desejo de tirar suas próprias vidas. Jesus nos chama a entender o descanso que vem dele, e para entendermos o descanso que há no Filho de Deus, nós precisamos entender a humildade que vem do reino de Deus. O reino de Deus, o domínio de Cristo sobre as nossas vidas, chama a mim e a você a voltarmos-nos para o Senhor com humildade e sermos revestidos dessa humildade que vem do reino de Deus. O texto que nós lemos são palavras de Jesus, dirigidas a pessoas pequenas, simples, humildes, que andam como ovelhas sem pastor. E Deus não se agrada de pessoas, meus irmãos, que se acham grandes demais. Deus não se agrada de pessoas que se consideram fortes demais para enfrentar a vida. Deus não se agrada de pessoas que estufam o peito e dizem: eu não preciso nem ser consolado, porque eu tenho fé, eu sou uma pessoa forte, eu já sei o que eu preciso para a minha vida. Não sei se você sabe, mas no nosso tempo tem muito crente que se porta dessa maneira, que diz assim: eu sou mais eu. É por isso que quando as angústias batem na porta, essas mesmas pessoas entram nos mais profundos vales da tristeza, da depressão, só para entender que precisam da graça do Senhor, e que a graça desse mesmo Deus humilha-nos, nos põe no nosso devido lugar. Nós não passamos de pessoas caídas, pecadoras, carentes da graça e da misericórdia de Deus. O que nos torna cansados e sobrecarregados, sabe o que é no fundo? No fundo, autonomia, sentimento de altivez, autossuficiência, nos acharmos muito bons, muito crentes, muito corretos. Isso é trazer carga para a nossa vida. Por isso que Jesus louva o Pai, dizendo: Senhor, que coisa boa é que o Senhor se revela, é que o Senhor se mostra para aqueles que se aproximam de Ti, Senhor, como pequeninos, se humilhando na Sua presença. Só vive para Deus, meus irmãos, e só agrada o Pai que está nos céus pessoas que são simples, pessoas que são descomplicadas para a vida, pessoas que se esvaziam da sua mente e do seu coração para entender que viver para Deus implica em nos esvaziarmos da mesma forma, com o mesmo chamado que o Filho de Deus um dia se esvaziou e entrou na história para dar a vida por pecadores como eu e você. A humildade que vem do reino, meus irmãos, é o que tem que estar estampado no nosso coração. Se no dia de hoje a gente busca o alívio de Jesus. Você é alguém que anda cansado, sobrecarregado? Todos nós temos alguma carga, algum peso. E somos chamados por Jesus nesta manhã a analisarmos, a vigiarmos a nossa vida. Se estamos entregando a Ele, se estamos nos aproximando de Deus, se estamos vivendo a nossa vida pela humildade que vem do reino de Deus. Reino de Deus e arrogância são palavras que não cabem na mesma frase. O reino de Deus, diz o Senhor Jesus, é dado não aos grandes e sábios, mas às crianças de peito. Como o Salmo 8 que você leu no culto, Jesus
Deus suscita força àqueles que são pequeninos e crianças de peito, aqueles que se aproximam de Deus por humildade. Para encontrar o descanso que há no Filho de Deus, nós também precisamos decidir por Cristo, meus irmãos. Decidir por Cristo e não por outro caminho. E Jesus faz um convite para mim e para você muito simples, muito fácil de entender. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, sabe? Não tem formalidade nisso, não tem mistério nesse negócio, não existe ficha de inscrição, nem credencial, nem carta de recomendação. É apenas um convite de você abrir os seus olhos e você ir, e você caminhar, e você se dirigir a Jesus e não a qualquer outro caminho que nos seja oferecido nessa vida. Só precisa ter fé, só precisa sentir o desejo de mudar a sua vida. Vinde a mim, diz o Senhor, você que reconhece que está cansado e sobrecarregado. Em outras palavras, Jesus está se dirigindo aqui, irmãos, aos ansiosos e deprimidos, a gente aflita, a gente sem luz, sem horizonte, sem rumo, ovelhas que não têm pastor, pessoas do seu tempo, muitas das quais andam ansiosas e preocupadas por aquilo que tem que comer, beber ou se vestir. Pessoas que perdem o sono, como a gente muitas vezes perde o sono. Pessoas que, por terem pouco conhecimento e nada de sabedoria, são assolados pela angústia, são subjugados pelo medo. Pessoas que agem como ovelhas que não têm pastor. Esse convite, meus irmãos, é preciso que a gente tenha em mente isso. Não é feito por um Jesus fraco e carente, que está muito solitário e precisa de mim, de você, para ter relacionamento com Ele. Não é isso. Esse convite é feito pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que continua sendo Deus, perfeitamente Deus, mesmo se a gente não existisse, e mesmo se a criação não existisse. Mas aquele que, em sendo Deus, e sendo Filho de Deus, enviado ao mundo para resgatar os pecadores, como eu e você, nos dá na verdade uma ordem: vinde a mim. Isso é uma ordem, não é só um convite. É Jesus dizendo que não tem outro caminho não, que não tem um outro jeito, não tem um outro atalho. Só encontra alívio e descanso aquele que decide seguir a Cristo. Só encontra alívio e descanso quem o reconhece como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso que a vida com Deus não é só ter ideias boas sobre Deus, mas é ter relacionamento com Jesus. Jesus não está dizendo: você quer descanso e alívio? Faça um estudo bíblico, vá a 7 sextas-feiras especiais de consagração, vá a uma sessão de descarrego. Jesus está dizendo: vinde a mim, tenha relacionamento comigo, porque em Cristo, em se relacionando com Ele, em abrindo o coração para Ele, em decidindo por Ele, aí é que você encontra o único descarrego possível. As suas cargas são tiradas, o seu cansaço é aliviado. Você tem tido relacionamento com Jesus, meu irmão?
Mesmo que isso seja a pergunta mais óbvia que eu possa fazer hoje para você, às vezes o óbvio tem que ser perguntado. Porque Satanás gosta de fazer a gente pensar que a gente sabe tudo e que tudo é muito óbvio. Mas Jesus pergunta: você tem vindo a Jesus hoje? Você tem se colocado na presença de Deus? Você tem entendido que é somente por meio de Cristo que você encontra salvação, mas que você também só encontra alívio para a sua alma? Pense nisso hoje. Quantas angústias, irmãos, do nosso coração não seriam resolvidas se a gente se aproximasse de Jesus, ouvindo esse simples convite da graça, que não exige mais nada a não ser fé salvadora para crer que Jesus é o Senhor, e arrependimento para a sua vida, para você ser transformado por aquele que diz a você: venha a mim, se você está cansado e sobrecarregado. Em último lugar, irmãos, para encontrar o descanso que é em Cristo, nós temos que não só ir a Cristo, mas nos revestirmos do discipulado cristão, sermos discípulos dele, portarmos-nos como servos de Deus. E Jesus vai nos explicar que a vida com ele é um jugo. Tomai o meu jugo, diz o Senhor Jesus. É Jesus falando que a vida com ele não se trata de uma colônia de férias. A vida com Jesus não é amenidade, não é marasmo, não é viver parado, esperando que as bênçãos aconteçam sem que a gente tome o jugo de Cristo. A vida cristã, irmãos, é um jugo. Exige de nós seriedade com Deus, compromisso com Deus, trabalho para Deus, esforço para Deus, boas obras que glorifiquem a Jesus na nossa vida. Eu não estou falando só de igreja e trabalho de igreja, eu estou falando de vida. Em tudo quanto você faz, você leva o jugo de Cristo nos seus ombros, inclusive sofrimento pela causa do Evangelho, possibilidade de ser rejeitado em círculos profissionais, de amizades, pela simples decisão de amar a Deus, de ser sal da terra e luz desse mundo. Mas a ordem do mestre é esta: entre na vida comigo, assuma que você é filho de Deus, tome o meu jugo. Mas preste atenção na seguinte realidade: o meu jugo não é pesado. O jugo do pecado é. O jugo dos religiosos que não tem Deus é. O jugo do legalismo é. O jugo da salvação pelas obras é. Mas o meu jugo, a vida que eu proponho, o meu discipulado, é a coisa mais leve, é suave, não machuca, não foi feita para estrangular você, machucar você, ferir você. Jesus é gracioso e diz que o seu jugo não opera cansaço sobre as nossas vidas, mas em Cristo, seu jugo dá sentido para as nossas vidas, dá propósito ao nosso coração, aplaca as nossas ansiedades, corrige as turbulências da alma. Ser discípulo de Cristo, então, é encontrar em Cristo graça e misericórdia para as nossas vidas. Cristo nos oferece o seu discipulado, o seu jugo, porque, meus irmãos, o nosso jugo, ele já carregou numa cruz, ele já carregou por nós um jugo insuportável para nós, e cravou esse jugo na cruz com um brado de vitória, e ressuscitou dentre os mortos
para dar a mim e a você uma vida plena e satisfeita na sua presença e cheia do descanso que há no Pai que está nos céus. Nós temos que decidir por Cristo, então. Em decidindo por Cristo, nós temos que decidir tomar o seu jugo, a levantarmos, a nos renunciarmos e a carregar a cruz de Cristo. E assim somos os seus discípulos. Essa manhã, meus irmãos, Jesus nos chamou um descanso. E o seu descanso só vai ser vivido por nós se nós formos transformados pela mensagem que vem do reino de Deus, que nos humilha, onde Jesus domina a nossa mente e Ele mesmo muda os nossos princípios de vida. Nós só vamos encontrar descanso em Cristo se nós aprendermos a não buscar outras fontes de alívio, outros senhores, mas somente mais de Cristo e mais de Cristo no nosso coração. Somente Ele é que nos alivia, somente Cristo é que pode proferir essa ordem. Você quer se descarregar? Você quer descansar? Está cansado? Está sobrecarregado? Venha até mim. Nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pode dizer isso para mim e para você. E por fim, nós só vamos descansar em Cristo, irmãos, se estivermos nele de forma completa. Se crermos nele, se o conhecermos a sua palavra, tivermos intimidade com Jesus por meio da oração, estivermos dispostos a obedecê-lo e a viver somente para Ele. Esse projeto de vida, Cristo nos dá de graça, e isso cura qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer sentimento maligno que esteja no nosso coração. Cristo chama você nessa manhã a entregar a Ele a sua vida, mais uma vez, a dizer: Senhor, eu estou aqui disposto a te buscar. Eu sei que o Senhor faz esse convite por puro amor e graça, mas eu quero no meu coração descansar em Ti. Eu tenho vivido uma vida cansada e sobrecarregada. Se esse é o seu caso, meu irmão, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos conversar com Deus agora.